Meus irmãos, graça e paz. Amém? Amém? Amém. Fiquemos de pé. Vamos falar com Deus mais uma vez, orando ao nosso Deus. Senhor, muito obrigado por esta noite, obrigado porque Tu nos dás a oportunidade de reunirmos para nesse momento de culto, de serviço espiritual a Ti, aprendermos a Tua palavra. Muito obrigado por isso. Nós estamos cheios de gratidão por cada encontro, por cada momento de culto, por cada parte de cada culto, cada cântico, cada leitura devocional, cada momento de oração, cada exposição bíblica, cada estudo bíblico. São bênçãos de Tuas mãos, Senhor. Muito obrigado. Nós oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Podeis sentar. Meus irmãos, nós estamos dando início hoje a um estudo novo, porque estou fazendo uma pausa no meu curso, no percurso à harmonia dos evangelhos. Eu vou deixar para retomar a harmonia dos evangelhos quando a gente conseguir, digamos, reunir um grupo maior, não é? Estamos em um momento ainda transitório, digamos assim, mas nós vamos, a partir de hoje, começar estudos, digamos, novos que consistirão em uma série de apontamentos à declaração de fé da Aliança das Igrejas Evangélicas Congregacionais do Brasil. Eu vou conversar com vocês a partir de hoje sobre esse documento. Aqui eu estou com a edição da própria editora da Aliança e nós vamos a partir de hoje fazer uma leitura trazendo e pontuando, digamos, aqueles comentários ou ressaltando alguns apontamentos que eu julgar que sejam importantes para o conhecimento do texto e a fim de que nós solidifiquemos na alma as doutrinas bíblicas fundamentais. Amém, gente? Vamos em frente. A título de introdução, eu preciso lembrar para os meus irmãos que o denominacionalismo das igrejas caleianas é de história, digamos, acidentada e suas origens remontam ao ano 1913. Foi lá em 1913 que nasceu a nossa primeira convenção denominacionalista, com 13 igrejas, quando nós nos chamávamos Igrejas Indenominacionais do Brasil, União das Igrejas Indenominacionais do Brasil. Você percebe que no início do nosso denominacionalismo nós evitamos o nome congregacional. O nome congregacional aconteceu em algumas ocasiões, um pouco mais tardiamente, mas isso não se deveu a algum tipo de crise de identidade. Não é porque nós não nos reconhecêssemos na ocasião congregacionalistas. O próprio nome União das Igrejas Indenominacionais do Brasil já aponta exatamente para o sistema congregacionalista de governo, não é? Nunca houve entre nós qualquer dúvida quanto ao nosso congregacionalismo como sistema eclesiástico. A hesitação quanto ao nome congregacional se deveu, segundo o reverendo Manuel Porto Filho, a duas razões. Em primeiro lugar, ele disse que nós não quisemos, na ocasião, ser confundidos com as igrejas congregacionais da Inglaterra, ou dar a impressão de que nós tínhamos algum vínculo de dependência com igrejas congregacionais inglesas ou americanas, o que naturalmente não era verdade,
porque os meus irmãos sabem que as igrejas congregacionais de origem caleniana, assim se dizem exatamente por serem resultado dos esforços independentes, esforços missionários, evangelísticos independentes do casal Robert Calley e Sarah Calley, não é? Então, esta foi a primeira, digamos, razão da hesitação com relação ao nome congregacional. Em segundo lugar, nós também hesitamos nos primórdios em usar o nome congregacional porque, na ocasião, não compartilhávamos com a teologia liberal e com o comportamento ético repreensível, ambos sabidamente predominantes entre os congregacionais americanos e ingleses. Eu vou citar para vocês aqui as palavras de Porto Filho. Ele disse assim, vou abrir aspas para ele: nos meados de 1800, período em que Calley chegou ao Brasil, a influência da teologia e da filosofia liberal se foi tornando cada vez mais forte na Inglaterra. Os princípios conservadores sofreram abalo nas comunidades cristãs. Alguns grandes líderes, como Spurgeon, conhecido como derradeiro puritano, e Guinness, não só por suas pregações, mas como fundadores de colégios para estudantes cristãos, mantinham os padrões originais do movimento independente. Tornaram-se amigos de Calley e para seus colégios é que foram enviados João Manuel Gonçalves dos Santos, que foi o primeiro pastor brasileiro dos congregacionais, Leônidas Silva e Aderito Silva. Os primeiros pastores da igreja pernambucana, William Bowers e James Vanstone. James Vanstone foi um dos criadores, com a dona Sarah, da Help for Brazil, uma missão que ainda hoje nos abençoa, porque depois ela foi absorvida pela UESA, União Evangélica Sul-Americana, que enviou, por exemplo, o casal Clayton, que nos abençoa aí por 40 anos, não é? Então, eu estava dizendo, os primeiros pastores da igreja pernambucana, William Bowers e James Vanstone, foram também alunos do Dr. Guinness, ao lado de Aderito e de Leônidas. Então, fica explicado por que nós, lá em 1913, hesitamos com relação ao uso do nome congregacional. Vocês estão bem comigo até aqui, sim ou não? Muito bem. Após quase 20 anos de denominacionalismo conjunto com as igrejas cristãs evangélicas, preste atenção nisso, porque em 1942 nós formamos com as igrejas cristãs evangélicas uma só denominação, a UIECCB, a União das Igrejas Evangélicas Congregacionais e Cristãs do Brasil. Essa união perdurou em torno de 20 anos, porque em 1960, 18 anos depois, surgiu um movimento, digamos, desejando restaurar o congregacionalismo original. O congregacionalismo original, consistente basicamente de sistema congregacional e de batismo aspersionista. Isso porque a UIECCB, que reuniu igrejas cristãs evangélicas e congregacionais, essas igrejas batizavam conforme as suas origens. Os congregacionais continuaram congregacionais, batizando por aspersão, os cristãos evangélicos imergindo. E nessa denominação, as igrejas caminhavam conforme aquilo que vinham recebendo nas origens. Ocorre que, em 1960, um grupo de igrejas disse basicamente o seguinte: não está dando certo. Vamos retomar ao congregacionalismo original, consistente de forma de governo congregacionalista e batismo aspersionista. Então, 51 igrejas e 26 ministros saíram da então UIECCB e criaram a UIECB, União das Igrejas Evangélicas Congregacionais do Brasil, que é o nome da nossa fraternidade hoje. Então, percebam de onde vem esse nome. O nosso denominacionalismo remonta a 1913. O nome UIECB remonta a 1960, com esta saída de 51 igrejas e 26 ministros da então
UIECCB. Estão me acompanhando? Eu disse que a história é acidentada, eu preveni no começo. Ocorre que em 1967, 8 igrejas, quais igrejas? A igreja de João Pessoa, a primeira igreja de Campina Grande, a igreja de Patos da Paraíba, a igreja de Alagoa Grande na Paraíba, em Recife a igreja do Totó, a igreja de Casa Amarela e a igreja do Pina. 8 igrejas da UIECB saíram da UIECB agora por razões doutrinárias. Qual era o ponto nesse momento? O ponto nesse momento dizia respeito, o ponto de choque, a tensão do momento dizia respeito ao movimento de renovação espiritual e a noção de batismo com o Espírito Santo, significando uma experiência pós-salvação. E nesse bojo do movimento de renovação espiritual nasceu essa tensão. E essas 8 igrejas, ou foram expulsas, ou se sentiram expulsas, mas eu só sei que houve uma Assembleia Geral muito tumultuada na cidade de Feira de Santana, na Bahia, e estas 8 igrejas saíram e criaram a Aliança das Igrejas Evangélicas Congregacionais do Brasil, a AIECB. Isso aconteceu em 13 de agosto daquele ano de 1967 e isso aconteceu no tempo da Igreja Evangélica Congregacional de Campina Grande, e a denominação foi oficialmente criada no dia 14 de agosto com a eleição da primeira diretoria. Então, olha aqui o que nós temos: o surgimento, digamos assim, entre os dias 13 e 14 de agosto de 1967, da AIECB, Aliança das Igrejas Evangélicas Congregacionais do Brasil. No dia 19 de agosto daquele mesmo ano, quer dizer, uma semana depois, foi organizada a primeira igreja congregacional emancipada da AIECB. Aonde? Em Caruaru. Em Caruaru, no dia 19 de agosto daquele ano, foi organizada e emancipada e filiada à AIECB, a primeira igreja a emancipar-se desse novo movimento. Esses irmãos eram oriundos da primeira igreja congregacional de Caruaru. Eles saíram, na época, o pastor desta igreja era o reverendo Edgar Leitão de Albuquerque, e foi exatamente no pastorado do pastor Edgar Leitão que saiu daqui um grupo formador da Igreja Congregacional Vale da Bênção. E aí nós temos o surgimento da primeira Igreja Congregacional Vale da Bênção. Isto no dia 19 de agosto de 1967. Vocês estão me acompanhando? Sim ou não? Hoje, a AIECB consiste de uma fraternidade de mais de 100 igrejas, uma denominação marcantemente paraibano-pernambucana, com uma presença marcante aqui no eixo, digamos, neste vão que percorre Caruaru, Campina Grande, João Pessoa, Recife. É uma denominação com presença marcante, e nos últimos anos, eu diria que nos últimos 15 ou 20 anos, um movimento capitaneado pelo reverendo Oliva Marinho refez o caminho dessa denominação, no sentido de retomar suas origens reformadas. Olha que, como a providência de Deus é maravilhosa, não é? Então, esse movimento, e eu atribuo salvo o melhor juízo, claro que não pastor Olivan Marinho sozinho, mas ele foi um dos iniciadores, foi presidente da AIECB por muito tempo, eu diria o grande responsável
por conduzir a denominação e conduzir os novos pastores nessa caminhada. Pois bem, essa denominação refez o seu caminho e reformou a sua teologia. Deus abençoou grandemente, tem abençoado enormemente a aliança nesse movimento de reforma, tem dado à aliança pregadores excelentes, meninos jovens, estudiosos, bons pregadores, bons doutrinadores, bons mestres. Essa denominação tem sido um celeiro maravilhoso de pregadores expositivos, inclusive, e por fim, esse movimento foi coroado com a subscrição de uma confissão. Eu estou falando da declaração de fé da Aliança das Igrejas Congregacionais do Brasil, uma declaração de cunho reformado calvinista, que foi subscrita no Concílio Nacional realizado em março de 2014, um documento novo, não é? Março de 2014, tem 6 anos, na cidade de Garanhuns, foi ali que aconteceu a subscrição. E esse documento, segundo as palavras do reverendo Bruno César, é uma confissão que é fruto em quase sua totalidade, diz o reverendo Bruno, de Savoy. Então, a Savoy é, digamos, a grande fonte inspiradora da confissão da aliança. Os meus irmãos sabem que a declaração de Savoy é a declaração dos congregacionais europeus, não é? E esse documento foi traduzido há alguns anos atrás pela professora Joyce, pelo pastor Diego de Carlos, e eles que deram pela primeira vez esse documento à língua portuguesa, e esse documento foi aproveitado aqui na confecção da declaração da Aliança Congregacional. O reverendo Bruno diz que, claro, houve algumas modificações, algumas alterações, à luz das grandes confissões reformadas. Ele cita Westminster, Belga, Confissão de Fé Batista de 1844 e de 1644 e 1689, e também à luz dos grandes catecismos. Essa declaração, que espero sinceramente que se torne tanto normativa para a própria AISCB, como também uma referência a todos os congregacionais de fala portuguesa e de linha reformada, é exatamente aquilo que se torna objeto, a partir de hoje, dos nossos estudos das quintas-feiras, embora eu já advirta aos meus irmãos que a simples leitura do documento já é fonte de riqueza suficiente para nós compreendermos a fé que nós herdamos dos pais congregacionais, nacionais, europeus e americanos. Por fim, eu preciso ainda nesta introdução dizer que a UISCB e a AIFCB constituem as duas maiores fraternidades de igrejas mais diretamente ligadas ao congregacionalismo originado no trabalho missionário do Dr. Carley. São denominações irmãs que vivem em modus vivendi. A UISCB muito mais forte no Sudeste, a AISCB com uma presença muito marcante no Nordeste, sobretudo na Paraíba e no Pernambuco. Ambas as denominações, eu diria que, se não subscrevem, tem nos 28 artigos da breve exposição das doutrinas fundamentais do cristianismo um documento de, digamos, no mínimo, importância histórica, não é? De importância histórica, e, no caso, ambas as denominações batizam somente adultos e por aspersão, e contém no seu corpo eclesiástico presbíteros e diáconos, além dos pastores. Então, estas são palavras, digamos, introdutórias, de cunho mais histórico, porque o que eu desejo mesmo com os meus irmãos é ler com vocês, a partir de hoje, a
declaração de fé da Aliança das Igrejas Evangélicas Congregacionais do Brasil. Nós vamos, para os irmãos que vão nos ver depois no vídeo, nós vamos colocar na descrição um link onde vocês podem achar a Confissão da Aliança. Também vamos disponibilizar nos grupos de WhatsApp para que vocês todos tenham acesso a esse documento, que eu espero que se torne uma fonte de piedade, de reflexão bíblica, de discipulado, etc. Entendemos, sim ou não? Vamos à confissão da aliança? Vamos à confissão da aliança? Wesley pode projetar para nós aí? Já está na tela? O capítulo 1, o item 1, é isso? Capítulo 1, o item 1. Capítulo 1 trata das Sagradas Escrituras. O item 1 do capítulo 1 diz assim: cremos e confessamos que ainda que a luz da natureza e as obras da criação e da providência manifestem a bondade, a sabedoria e o poder de Deus, de tal modo que os homens ficam indesculpáveis, contudo, elas não são suficientes para dar aquele conhecimento de Deus e de sua vontade que é necessário na salvação. Portanto, aprove ao Senhor, em vários momentos e de diversas maneiras, revelar-se e declarar a sua vontade à sua igreja, e depois, para melhor preservar e propagar a verdade e para o mais seguro estabelecimento e conforto da igreja contra a corrupção da carne e a malícia de Satanás e do mundo, aprove-lhe entregá-la para que fosse plenamente escrita. Isso torna a Sagrada Escritura totalmente indispensável, tendo agora cessado aquelas antigas formas de Deus revelar sua vontade a seu povo. Nós vamos hoje passar alguns momentos aqui com a primeira parte desse item 1, que é o fato que diz respeito ao fato da declaração estabelecer que os atributos divinos da bondade, da sabedoria e do poder estão revelados nas obras da criação e da providência. Veja se você acompanha isso, por favor. A declaração está dizendo que os atributos divinos da bondade, da sabedoria e do poder estão revelados nas obras da criação e da providência. E quando a declaração da aliança diz isso, ela está ensinando que, desse modo, nós devemos reconhecer aquilo que tem sido chamado em teologia de revelação geral. Revelação geral. A primeira parte desse item trata de revelação geral e, a partir da segunda parte do item, até o final do capítulo, tudo será dedicado à revelação especial. Agora, com relação à revelação geral, quais os apontamentos que nós achamos necessários fazer para os nossos irmãos? Preste atenção comigo. Em primeiro lugar, a revelação geral dá-se através da criação, da história e da consciência. A revelação geral acontece, Deus dá-se a conhecer através da criação, da história e da consciência. A criação é plena, meus irmãos, de revelação dos atributos do Criador. A criação revela que há um Criador. Gênesis capítulo 1, versículo 1, é assim que a Bíblia começa. No princípio, o quê? No princípio criou Deus os céus e a terra. E como uma espécie de obra de arte admirável, ela revela a sabedoria do Criador. Você pode ver isso em Gênesis capítulo 1, versículo 31. O próprio artista divino, apreciou a obra que ele havia realizado, julgando todas as coisas muito boas. Está em Gênesis capítulo 1, versículo 31, repito, também a criação do homem e da mulher, a imagem e semelhança de Deus. Nós encontramos já esta menção em Gênesis capítulo 1, versículos 26 e 27, revela a natureza pessoal do Criador. A grandeza do Criador é apresentada lindamente nos Salmos, não é? No Salmo 8, por exemplo, versículos 3 e 4,
porque ali nós temos a grandeza do Criador contrastada com a pequenez do homem e com a imensidão da criação. Veja, por exemplo, Salmos, capítulo 8, o Salmo 8, versículos 3 e 4 dizem assim: quando contemplo os teus céus, obra dos teus dedos, e a lua e as estrelas que estabeleceste, que é o homem que dele te lembres, e o filho do homem que o visites. Note como a grandeza do Criador, estabelecendo uma criação amplíssima e fazendo o homem em sua pequeneza. É isso que nós temos aqui. No Salmo 19, se você abrir comigo, vá comigo no Salmo 19, ali nós temos, neste Salmo 19, lado a lado, a revelação geral e a revelação especial com fontes, digamos, complementares. Esse Salmo diz que a glória, o kavod, o peso, a fama, a reputação de Deus é narrada pelos céus, é descrita pelos céus, e que o firmamento proclama, anuncia, prega a obra das mãos de Deus, não é? Olha, os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Lá no Novo Testamento, o grande texto é Romanos capítulo 1. Romanos capítulo 1. Eu gostaria que os meus irmãos me acompanhassem. Romanos capítulo 1. A partir do versículo 18, nós temos o seguinte: a ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça, porquanto o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Nós temos essas informações. Deus lhes manifestou. O que de Deus se pode conhecer através da revelação foi revelado e foi, digamos, visto claramente através da criação, porque o versículo 20 diz: porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se conhecem, são vistos claramente, não é? Claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Tais homens, por isso, são indesculpáveis. Lá no discurso em Atenas, Paulo demonstrou como a soberania de Deus é revelada no modo como Deus conduziu a história. Em Atos capítulo 17, por exemplo, versículos 26 e 27, você vai lá que Deus fixou os tempos previamente estabelecidos e os limites da sua habitação. Olha como a providência está aqui, como a revelar grandezas do Deus providente. E por fim, em Romanos capítulo 2, versículos 14 e 15, nós temos ali a informação de que há uma lei moral impressa, grafada na mente do homem, no coração do homem. Eu estou em Romanos capítulo 2, versículos 14 e 15. Isso é demonstrado, segundo o apóstolo Paulo ali, pelo fato de haver homens sem o conhecimento da lei de Moisés, mas que vivem como se a conhecessem, como se a tivessem. Então, desse modo aqui reside a possibilidade, digamos, de vida humana viável em sociedade, onde mesmo? Na existência de um senso ético natural, inato ao homem, na consciência moral do homem. Então, o caráter justo de Deus pode ser apreciado. Como?
Depois, como eu estou gravando, eu peço que a gente não interrompa agora, porque senão eu vou me perder aqui, tá bom? Depois a gente pode dar as informações. Bom, o que quero colocar agora aqui nesse momento é que nós estamos tratando de revelação geral. A primeira informação é que a revelação geral é o meio pelo qual Deus se revela através da criação, da providência. E os meios específicos são as obras da criação, a história e a consciência humana. Em segundo lugar, a revelação geral também podemos dizer desse modo, ela é clara, é uma revelação clara, é uma revelação contínua e é uma revelação para todos, uma revelação para todos. Todas as pessoas têm, de alguma forma, continuamente acesso à revelação natural ou à revelação geral, melhor, porque a revelação geral ela é universal. Nos Salmos, se você for comigo, Salmo 19, Salmo 19, o versículo 13 diz assim: não há linguagem, nem há palavras, e deles não se ouve nenhum som. E aqui nós temos uma possibilidade de uma outra tradução. De fato, o versículo 3 do Salmo 19 diz literalmente assim: nenhuma palavra, nenhuma linguagem, sua voz não é ouvida. E isso daria a conclusão de que as palavras da revelação geral não seriam ouvidas. E foi pensando desta maneira que Calvino observou que essa concisão da linguagem hebraica às vezes exige uma palavra para suprir uma lacuna. E esse detalhe da língua hebraica fez o reformador traduzir a cláusula da seguinte maneira: não há linguagem, não há palavra onde sua voz não é ouvida, concluindo que os céus têm uma linguagem comum a ensinar todos os homens sem distinção alguma, e além disso, a expressão em Romanos capítulo 1 versículo 20, se você voltar comigo lá, em Romanos capítulo 1, versículo 20, você tem a expressão ali, não é? Que há uma compreensão, digamos, sem ambiguidade. Eu estou em Romanos, capítulo 1, versículo 20, note a expressão claramente se reconhecem. Claramente se reconhecem é a expressão que denota a compreensão sem ambiguidade. Então, a revelação estampada na criação, ela é em si mesma suficiente para manter os homens longe da idolatria, no mínimo isso. E se isto não ocorre, o problema não pode ser atribuído à revelação geral, à insuficiência da revelação geral, à falta de clareza ou algum tipo de obscuridade, porque a revelação geral é clara, ela manifesta claramente, se pode reconhecer claramente os atributos da divindade e a própria divindade de Deus. Vocês estão comigo, sim ou não? Em terceiro lugar, a revelação geral, ela é suficiente para condenar, mas insuficiente para salvar. E esse é um outro dado da revelação geral. É o que exatamente afirma a declaração da aliança. Ante a clareza da revelação geral, você pode ler ali, os homens ficam indesculpáveis, porque ela é suficiente para condenar. Os homens ficam indesculpáveis, contudo, elas não são suficientes para dar
aquele conhecimento de Deus e de sua vontade que é suficiente, ou que é necessário, diz a declaração, que é necessário a salvação. Então note, porque a revelação é clara, sem ambiguidade, a sua rejeição torna os homens indesculpáveis. É isso que nós temos no final de Romanos, capítulo 1, versículo 20. Tais homens são, por isso, indesculpáveis. Então ela é suficiente, dada a sua clareza, para tornar todos os homens inexcusáveis. Agora, por outro lado, face ao pecado, o homem é incapaz de aproveitar a luz da revelação geral. A luz está, digamos, brilhando na criação, mas a cegueira a que o pecado encerrou todos os homens tornou a revelação geral inadequada e insuficiente. Note que os homens rejeitam os atributos de Deus manifestos na criação e as verdades óbvias que ela anuncia sobre Deus. E o que os homens fazem? Eles se tornam idólatras. Eles fabricam um ídolo. Segundo Romanos capítulo 1, versículo 18, eles retêm a verdade pela injustiça. Notem que os homens, em sua impiedade, sufocam ou retêm a verdade. Note também que a revelação geral não pode revelar, não revela o suficiente sobre Deus. Por exemplo, a revelação geral não revela sobre a Trindade. A revelação geral nada diz sobre a necessidade da cruz de Cristo. Nada diz sobre a necessidade e sobre a eficácia, sobre a morte substitutiva e penal de Jesus. Note que a revelação geral, sim, eu preciso repetir isto, ela é clara, universal, quer dizer, para todos, a sua luz brilha fortemente, mas ela encontra olhos cegos e ouvidos loucos. O pecado faz com que os ímpios não aprendam as verdades que estão estampadas nas obras da criação, por exemplo, e rejeitem esta criação, rejeitem a revelação que Deus dá de si mesmo por meio das obras da criação da providência, e retendo esta verdade, fazem um ídolo. É exatamente isso que nós temos em Romanos. Eu gostaria de ler uma porção mais longa da passagem, Romanos capítulo 1, versículo 18. Desta maneira nós vamos encerrar essa noite. Romanos capítulo 1, versículo 18 e seguintes dizem assim: a ira de Deus se revela do céu contra toda a impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça. Porquanto o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são, por isso, que é mesmo indesculpáveis, porquanto, tendo conhecimento de Deus, não glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, antes se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-se-lhes o coração insensato, inculcando-se por sábios, tornaram-se loucos e mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem corruptível, bem como de aves, quadrúpedes e répteis. Veja que nós temos uma sessão mais longa, e nesta sessão o apóstolo Paulo diz basicamente o seguinte: a ira de Deus está se revelando dos céus. Por qual razão? Porque os homens têm acesso a dados da revelação por meio da criação. Eles têm acesso aos atributos de Deus, ao seu eterno poder, à sua divindade. Não é possível nós olharmos para esta criação tamanha e não ver
a grandeza de Deus, o poder de Deus, a divindade de Deus, a soberania de Deus, a sabedoria de Deus, a bondade de Deus. Não é possível, bom, mas é possível. É possível. E os homens, na verdade, têm feito isso. Eles têm fechado os olhos para toda esta revelação e, ao invés de se dobrar ante o Deus que se revela por meio da revelação geral, os homens têm feito um ídolo. A partir do versículo 24, nós temos a maneira pela qual a ira de Deus se manifesta. E a partir do versículo 24, a reação da ira de Deus tem sido no sentido de entregar os homens à sua impiedade e à sua perversão. Deu para entender isso até aqui, sim ou não? Então, nós ficamos aqui com o capítulo 1, item 1, primeira parte da declaração da aliança das igrejas evangélicas congregacionais. A partir da próxima quinta-feira, a gente segue adiante, analisando com pontuações aquilo que eu achar que deve ser, de fato, enfatizado para a firmeza da fé dos meus irmãos. Vamos em frente? Gostaria que vocês me ajudassem a divulgar esse momento, tá certo? Me ajudem, por favor. Vamos ficar de pé e vamos falar com Deus. Senhor, nós te somos gratíssimos pela oportunidade que temos de estudar a Tua Palavra. Ó Senhor, muito obrigado por isso. Suplicamos pelos nossos irmãos que estão em casa, suplicamos que Tu lhes fortaleça a alma, que eles recebam de Tua parte uma certeza do Seu cuidado, uma certeza de Sua compaixão, uma certeza de Sua providência, uma certeza de Sua fidelidade. Te pedimos mais, Senhor, te pedimos que Tu nos dês a oportunidade de reunirmos todos para adorarmos a Ti, prestarmos a Ti o culto que Te é devido. Nós oramos em nome de Jesus Cristo. Amém e amém.